Boa tarde a todos. Primeiro, feliz 2019 a todos nós, né, que seja um ano de muita paz e muito trabalho, né? Estamos aqui para apresentar o Abel, o Pelai, que você já conhece também, vai ser o nosso gerente de futebol. O Marcos Braz, infelizmente, não pôde estar presente, ele está em viagem a negócios pelo clube, então me incumbiu aqui de fazer essa apresentação, né? Em relação ao Abel, acho que temos pouco a falar, né, Abel? Pouco não. Não precisa de apresentação, né? Um homem desse que vários títulos, né? Um espírito vencedor, mentalidade vencedora, tudo que o Flamengo realmente sempre quis, né? E deseja para esse ano. Eu acho que a gente está personificado na figura do Abel, né? E eu acho que o Flamengo hoje, com a estrutura que o Flamengo tem, né, e com a mentalidade hoje que a gente está, nós estamos prontos para conquistar os títulos e estamos aqui para isso, né, para tentar, de todas as maneiras, né, emplacar esses títulos que a torcida tanto almeja, né? E o Abel realmente é uma pessoa que vai tentar nos trazer esse carro-chefe aí, né, Abel, com essa responsabilidade toda. Então, queria passar aí para a Pelaipe também, se quiser falar alguma coisa. Então, fiquem à vontade aí, Abel. Abel, boa tarde. Boa tarde. Você está vendo aí um documento, a gente não sabe o que é, mas acho que é uma imagem que ilustra bem. A pergunta que eu queria fazer primeiro, que é saber como é que foi essa proposta que chegou até você, o que te interessou dessa proposta do Flamengo, um time que está mudando de direção nesse momento, um clube que está mudando de direção nesse momento, diretoria anterior muito criticada por não ter conquistado títulos de expressão ao longo de 6 anos de mandato, torcida sedenta por esses títulos. É atrás disso que você vai, eu imagino. Como é que foi essa proposta, essa conversa? O que mais te chamou a atenção? Boa tarde. Foram 2 conversas sobre proposta absolutamente nada de relevante. Sim, algumas coisas bem relevantes. Uma está aqui. Porque esse papel aqui você podia estar pensando que é o número de jogadores, o plantel. Tem um detalhe aqui fantástico. Eu leio muito, eu não tenho visto vocês escreverem isso. O Flamengo tem a maior média de público pagante do brasileiro dos últimos 31 anos. Acho que isso diz alguma coisa, né? Isso está mostrando bem o que é esse clube. Qual é a grandeza, qual é o tamanho, qual é o peso, qual é a responsabilidade. E isso é desafio. E desafio todo mundo adora. E eu adoro, né? Porque foi também desafios para colegas meus que passaram nesse tempo aí que não se ganhou aquilo que se pretendia. E eu venho com fome disso aí. Para mim é extremamente importante poder dar algo mais ao Flamengo. Abel, boa tarde, bem-vindo. A gente sabe que o seu nome, a sua presença aqui, é um desejo de longa data dos torcedores, de grande parte dos torcedores do Flamengo, mas agora a preocupação deles passa a ser com a definição e a montagem do elenco. O que é que dá para adiantar para esse torcedor em relação a quem vem para o clube? O que é que você já pode dizer para esses torcedores, especialmente em relação a Bruno Henrique, Gabigol, enfim? Dizer que o que acabou de falar o Noval, e que está aqui o Paulo, o Márcio Braz, ele viajou, não foi a passeio, entendeu? Foi conversar com alguém, com pessoas, agentes, porque não se parou de trabalhar nem dia 24, nem dia 25, dia 26, até dia 26 eu tive muito junto com eles todos. Depois eu dei uma viajadazinha aqui para dentro do Rio de Janeiro mesmo, mas eram 6, 7, 8 vezes ao telefone.
E o grande problema é que você sabe, né, daquilo que a imprensa coloca, daquilo que é a realidade dos clubes. Então, queira ou não, tudo é muito difícil a nível de Flamengo. Porque qualquer coisa se triplica, entende? Então tem que ter um jogo de cintura muito grande, tem que ter uma inteligência de conjunturas que levaram esse clube a chegar no patamar que chegou, né? De estabilidade total, tranquilo, absoluto. Então tem que se negociar, né? E isso é o que está acontecendo. Então por isso até o Marquinhos não está aqui hoje, mas o torcedor ele pode ter certeza que virá jogador. Não pode ser questão de um dia, pode ser questão de uma hora, pode sair daqui o telefone tocar, ó, fulano acertou. Mas se está trabalhando muito, né? Porque a gente crê que precisamos ter um pouco mais de identidade. Isso eu estou te falando porque eu estava de fora com esse clube, com essa camisa. Porque do lado de fora o torcedor está tendo. Não é normal, principalmente vocês aqui que são do Rio de Janeiro, um clube que não ia para frente nem para trás na última rodada do Brasileiro, qualquer tipo de resultado não valia nada, né? Colocar 60 mil pessoas no estádio, isso não é normal. Talvez agora já comece a torcida do Flamengo começar a ter aquela mentalidade de clube europeu, que independente da classificação, tu vê os estádios ingleses, alemães, né, italianos sempre cheios. E isso foi uma grande demonstração. Então, nós somos obrigados a ter uma identidade muito grande com isso. A gente tem que saber exatamente o peso que essa camisa representa. Abel, boa tarde. Você já esteve aqui no Flamengo lá em 2004. O que mudou do Abel de 2004 para esse Abel de agora, de 2019? O Abel de 2004 tinha 9 títulos. Foi quando o Júnior me contratou. Júnior e Zé Maria Sobrinho. Eu já citei isso aí outro dia no programa da tua colega, está ao teu lado aí, que ele falou assim para mim: Abel, fica tranquilo que a tua carreira agora deslancha, porque passou no Flamengo, cara, muda tudo. E nós ganhamos aquele Carioca, né? Chegamos numa final de Copa do Brasil. Tínhamos naquela equipe 3 jogadores de nível diferenciado, que era o Felipe, o Júlio César, menino, mas muito bom goleiro, e o Zinho, que não jogou aquele jogo, e nós não levamos. Então o que mudou é que até aquele momento eu tinha 9 títulos, ganhei o 10º com o Flamengo, e de lá para cá eu ganhei mais 14. Abel, aqui, boa tarde. Muito se fala a respeito de reforços, né? Mas o Flamengo tem um elenco qualificado. Eu queria saber qual que é a tua avaliação sobre o elenco do Flamengo e a respeito do Diego, que ainda há uma indefinição se ele fica no Flamengo ou se ele sai. Você já chegou a conversar com ele, chegou a conversar com a diretoria a respeito disso? Nós já conversamos sobre muita coisa. O Diego tem contrato até o meio do ano, depois fica livre. Falou-se que havia uma proposta para o Diego. Então, já se conversou com ele, estamos tentando chegar a um acordo para que prorrogue esse tipo de tempo de contrato. Houve uma contraproposta e aí aí o meu limite termina. O meu limite em relação aos meus jogadores e com a minha direção é dizer: eu quero ou eu não quero. Mas o quanto vai ganhar, o quanto ganha, se vai aceitar a proposta ou não vai, estou totalmente alheio, totalmente fora disso. É um jogador que se identificou muito com o clube, né, muito com o torcedor. Um jogador que eu conheço relativamente bem, pessoalmente. Um cara de um caráter ímpar. Jogador que se cuida muitíssimo.
E um dos motivos que soube, através de colegas dele, do Flamengo ter um ambiente tão bom aqui dentro, deve-se fundamentalmente a ele, em grande parte. Abel, aqui, do seu lado esquerdo, eu venho acompanhando... Flamenguista é você, cara? Eu venho acompanhando... azul e vermelho. Bom sucesso. Eu venho acompanhando já há muito tempo e a gente percebe que você está muito motivado, está muito empolgado com esse trabalho para o Flamengo, e o torcedor está ávido por títulos. Se você pudesse mandar um recado direto para a torcida do Flamengo nesse momento, o que você poderia falar a respeito de 2019? Eu não gosto de promessa, não, porque ela é muito usual, né? Porra, prometo muito trabalho. Porra, se não trabalhar, não joga, não corre, né? Agora, essa identidade eu conheço. Tem que haver uma identidade maior. Que não está crítica a ninguém. A identidade tem que ser maior. Porque os caras estão indo. Os caras vão. Então não é normal todo ano você começar com um favoritismo grande que se dá e depois você falha. No momento que você tem que dar o salto, no momento que você tem que vencer, alguma coisa não corre bem. Então é justamente isso aí que nós vamos ter que descobrir, né? Então o que eu quero que o torcedor saiba é que eu vou procurar, eu vou tentar identificar, criar uma situação muito semelhante daquilo que acontece na arquibancada para aquilo que acontece no campo. Olha que em 2004 eu senti isso na espinha, que quando foi criada aquela música Poeira. Aquilo era de enlouquecer mesmo. E depois que tu passa esses anos todos jogando contra, né, a gente sabe da dimensão que é. Abel, boa tarde. Falando um pouco sobre contratações, hoje surgiu informação que a negociação com o Dedé voltou a ganhar força, né? Queria saber se esse foi um pedido teu, a contratação do Dedé, se você chegou a falar com ele, está conversando com ele, e a importância de ter um jogador como esse no elenco do Flamengo. Eu não, desculpa, mas eu não vou, vocês não vão conseguir me pegar. Entendeu? Agora, você está falando de um jogador que eu considero exatamente, nunca caiu tão bem no jogador, um chavãozinho, um apelido, mito. O Dedé dispensa comentários. Qualquer treinador do Brasil que você perguntar, se você fizer uma enquete, você terá uma totalidade a 100% de sim, eu adoraria ter na minha equipe. É unanimidade nacional, né? É bom, né? Se a gente sabe que o Flamengo está tentando, é porque está pensando grande, né? E é assim que a gente quer. Agora, como te falei, para o Flamengo tudo é muito complicado, né? Tudo é muito mais difícil. Abel. Então, primeiramente, feliz ano novo, um ano de muitas vitórias para você no Flamengo. Tá? Muito obrigado. E queria te fazer uma pergunta que muitos torcedores fazem no Twitter, nas redes sociais, em relação a laterais. Vocês já avaliaram alguma coisa? Se tem um pedido da sua parte em relação a laterais? Porque a gente vê zagueiro, né, a possibilidade agora do Dedé, já teve o Rodrigo Caio, a gente vê também outros, né, jogadores muito encaminhados, mas a gente não ouve falar mais nada de lateral. Tem às vezes um ou outro aparecendo, mas a gente gostaria de saber o seu posicionamento com relação a laterais. Já acabei de falar, obrigado por me desejar a vitória, mas tu não vai me pegar, cara. Eu não falo, é difícil, eu não falo de... Nós conversamos sobre tudo, sabe? Sobre tudo. Por quê? Também houve interesse de outras equipes nos nossos laterais. Há pouco aí saiu que o Cruzeiro tinha interesse no Rodinei, né? Então, nós também pensamos e conversamos sobre isso, sobre a possibilidade
saiu um, vinha outro na mesma posição, mas nada assim que eu, dentro da minha cabeça, daquilo que eu tô feliz, cara. Sabe por que eu tô feliz? Eu vou quebrar um pouco a cabeça. Você acompanhou um pouquinho lá quando eu estava no outro lado. Eu vou pegar a equipe praticamente montada, né? Começou com o Barbieri, começou lá atrás com o Zé Ricardo, depois passou pelo Dorival. Eu vou pegar a equipe que, né, talvez na minha maneira de pensar, de ver futebol, mude alguma coisa a nível de posicionamento, alguma coisa disso. Mas é uma equipe montada. Então, se nós pudermos, né, colocar mais qualidade, é o que nós estamos tentando. Nós não queremos trazer igual. Igual nós não queremos. Igual a gente vai pegar na base. Mas, sinceramente, está se trabalhando. E eu acho que hoje, até sexta-feira, serão dias para se definir muita coisa. Porque a gente também não precisa de muita coisa, não. A gente precisa de, talvez, algo um pouquinho invisível, que não se vê no campo. É isso que está precisando, na minha maneira de pensar, porque estava de fora. Mas eu vou descobrir o que é. Não tenha dúvida disso. Abel, 15 anos depois, você está de volta, parabéns, você falou que está com fome, você tem 14 títulos, você não está querendo dar pista para a gente sobre os reforços, e falou o que aconteceu, né, do teu primeiro ciclo para esse segundo ciclo. Aí agora eu vou direto também em relação ao Flamengo. Você encontrou um Flamengo muito melhor, né? Não tem a sombra de dúvida. Eu, particularmente, não tinha entrado aqui, estou surpreso. Depois daqui vou ter uma reunião já com a comissão e vou conhecer a parte nova. Estou maravilhado, né? Porque nós, naquela época, nós treinamos um CT emprestado do Zico, né? E é o tal do negócio, é um negócio de um clube diferente. É do status que alcançou, é da grandeza aonde chegou e como chegou. Porque não caiu nada disso aqui, caiu de paraquedas, né? Foram pessoas que pensaram de forma correta, no melhor rumo, talvez no melhor caminho. Os obstáculos foram sendo superados para você hoje ter um clube dessa maneira. Um CT que eu não posso falar ainda não, mas que eu vou conhecer lá dentro agora. Diz que ganha do Chelsea. Então é um negócio, deve ser algo de fantástico realmente. Abel, feliz 2019 para você. Abel, o Flamengo tem a máxima de craque, o Flamengo faz em casa. Por outro lado, está contratando um técnico que tem uma boa análise da base dos times por onde passou. Você já observou algum jogador, já sabe de algum jogador do Flamengo que pode ser utilizado nessa temporada de 2019? Por acaso eu vi os dois Fla-Flus, sub-17, que o Flamengo foi campeão. Vi alguns jogos em Porto Alegre. E agora vou ver a Taça de São Paulo. E, com certeza, alguns deles irão conosco para os Estados Unidos, né? E lá a gente vai começar a montar uma estratégia para todo ano. A nível de jogo, de treino, vamos tentar fazer dos primeiros jogos realmente uma continuidade de pré-temporada, porque é meio surreal você começar a treinar dia 3, né? Se o médico der a gente um tempinho com a dos exames, e você já jogar 17 dias depois, dia 20, 5 horas da tarde, em Bangu, sabendo que depois na frente você vai ter mais 69, 70, 72 jogos no ano. Você não prepara com 17 dias. Né? Então, tem tido sorte. Inclusive, o meu primeiro grande jogador que eu lancei aqui foi... Depois do Fluminense vieram muitos no ano seguinte, 2005,
Mas aqui foi o Ibson e o Henrique, zagueiro. Assim, vieram treinar com o profissional para completar. Opa, esse garoto aí é bom, deixa ele aqui. E começou a ver aquela jogada com o Felipe de ponta direita, né, mortal que nós tínhamos. É muito bom trabalhar com esses meninos, porque eles têm um DNA diferente, tem um DNA do clube, eles já têm essência, já cresceram aqui dentro. Então, eles já sabem muito melhor qual é realmente o peso dessa camisa. Fala, Abel, tudo bem? Bem, vocês seguem aí com a entrevista do técnico Abel Braga no Ninho do Urubu. Na sequência, vocês ficam com o Boa Tarde Fox, com Hamilton Rodrigues, Paulo Lima e Abel Neto. Perto ao mesmo tempo, vendo muito jogo, ou deu férias para a cabeça, tentou ver pouco. Como é que foi esse tempo depois, desde que você saiu do Fluminense até assumir agora o Flamengo? Vendo muito jogo. Muito. Mas muito agradecido por ter ficado esse tempo vendo futebol e reposando. Porque vendo futebol é a tua lição, né? É teu estudo. Mas eu não sabia que viria para o Flamengo. Então valeu a pena. Porque eu sei qual é a responsabilidade agora. Então é bom estar leve. E eu tô leve, camarada. Abel, aqui. Forte abraço para você que está ligado com a gente aqui no Boa Tarde Fox. Já estamos no Boa Tarde Fox. Estou aqui com o Abel Neto e com o Paulo Lima. Já já a gente repercute aí essa chegada do Abel Braga no Flamengo. A gente segue com a entrevista coletiva. Dizer que quer, que não quer. E o Trauco tem uma proposta de São Lourenço, inclusive já deu proposta dizendo que quer ir para o São Lourenço, que acha que vai ser melhor para ele. Eu queria saber de você, no seu limite. Você disse que quer esse jogador ou que não quer? Deixa eu te falar uma coisa. Numa das conversas que nós tivemos, eu escutei coisas muitíssimo boas, positivas sobre o Trauco. Sobre capacidade individual, capacidade técnica, passe, finalização, cruzamento, tudo. Inclusive, mencionei, né, por tudo que escutei, quem sabe é um jogador que possa ser usado no meio-campo e não na lateral. Agora, independente disso, se ele diz que prefere ir para o São Lourenço, da minha parte ele está liberado. Porque eu gosto de trabalhar com um jogador que quer estar aqui. Bom, bem-vindo. O Flamengo teve nesse último ano uma quantidade de jogos muito grande e muito foi falado, muito foi perguntado aos antigos técnicos se seria priorizada, se alguma competição seria priorizada. Esse ano o Flamengo tem muitos jogos, podendo até chegar ao número de 80 jogos por causa do calendário brasileiro. Como é que você vê isso? Existe priorizar alguma coisa? O que o Abel quer ganhar aqui? Eu quero ganhar o máximo que eu puder, né? Mas o que nós vamos mais fazer, e eu espero, é priorizar sempre o próximo jogo, independente da equipe que estiver em campo. Eu acho que estrategicamente foi cometido um erro esse ano. Eu não sei se pelo número de jogadores, não sei, não posso explicar, não estava aqui. Quando se tentou colocar uma equipe titular desde o estadual, passando pelo Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Não suporta. O termo é esse, não suporta. Não suporta ainda mais que eu, voltando um pouquinho aí, que eu te falei há pouco aí na pergunta do teu colega, ninguém prepara uma equipe para 80 jogos com 17 dias. Então é complicado. E nesse primeiro mês aí primeiro jogo até meio de fevereiro, o torcedor vai ter que entender porque ele de repente não vem a ter na cabeça a equipe titular. Porque vai ter que rodar. Porque para rodar é a maneira que você tem de fazer o cara treinar. Começar a levar o cara quarta e domingo, ele não treina, ele joga.
Então ele vai jogar destreinado. Depois vai chegar na frente e vai pagar o preço. Bel, boa tarde. Queria saber sobre a base, né? Você que no Fluminense usou muitos jogadores da base e o Flamengo hoje é uma referência, né, de revelação de jogadores. E muito se fala também do Vitor Gabriel. E se você conversou com ele, se pretende subir o jogador? Não entendi a última. O Vitor Gabriel, da base. Se você pretende subir, se conversou com ele? Ainda não, mas isso veio desde o meu tempo. Sabe quando foi? Estou te falando do meu tempo? Estou te falando de 77, 78. Porque tu tinha o Cantarelli, tu tinha o Leandro, tu tinha o Mose, né? Tu tinha o Júnior, tu tinha o Andrade, tu tinha o Adílio, tu tinha o Zico. Talvez o maior time da história desse clube. Tinha inúmeros jogadores da base. E hoje isso é a grande salvação. Né? É você ter medidas sérias em relação à base, a nível de trabalho, a nível de conscientização, ter aquele gasto que você sabe que na frente vai trazer lucro. Não só a nível de produção, seja dentro do campo, na equipe, como a nível de manutenção de estrutura. Um clube necessita vender. E por isso ele necessita criar. Boa tarde, Abel. Boa tarde. Queria que você falasse um pouco sobre o Henrique Dourado, que teve uma boa fase contigo e aqui no Flamengo acabou não conseguindo, talvez, responder o alto investimento que o clube fez. Se ele tem a sua confiança, de repente, até para se firmar como titular do Flamengo nessa temporada. Dourado é um cara diferente. É um profissional diferente. É um grande homem, um grande caráter. Ele me deu provas inúmeras vezes dessas qualidades. E com certeza ele terá a chance de tentar reverter. Porque ele reverteu uma vez. Dei sorte por ter sido comigo. No ano anterior, né, de eu chegar, ele deu azar de estar substituindo o maior ídolo do clube nos últimos anos, que era o Fred. Só isso. O que eu falei para ele é que ele, naquele momento, que ele iria ter 5 oportunidades de jogar. O time ganhando, perdendo, indo bem, indo mal, ele ia jogar, ele ia saber que ia entrar um jogo, sabendo que no outro ele ia jogar também. E já no terceiro ele começou a deslanchar. Aqui não sei como é que vai ser, se vai ser diferente. Lá, naquele momento, ele precisava de carinho, de uma palavra amiga, de conforto. E eu, conhecendo o caráter, a personalidade do jogador, que não conhecia, assim, de conversa pessoal, e acabou se tornando uma peça fundamental e tendo demonstrado uma grande liderança a nível de grupo, com atitude, não com palavras, com atitude. Então, eu ficaria imensamente feliz, né, que ele possa voltar a fazer aquele ano que ele fez, porque é um jogador que está dentro do grupo, né? Inclusive teve proposta, mas está dentro do grupo e que nós contamos, né? Possamos contar com aquele Dourado de 2017. Boa tarde. Você fez uma avaliação da situação do Diego Alves, se você já conversou com a diretoria sobre ele, se você conta com ele? Olha, eu conversei com o Diego. Uma coisa que eu não queria me meter, sabe? Mas porque não se passou problema nenhum comigo. Inclusive, pessoalmente, nunca conversei com ele, só por telefone. Mas acho que isso foi resolvido. Ficou para trás. Isso não mancha condutas das pessoas que estão do lado de cá, como espero que não mancha dele. Ele tem uma instituição onde ele tem contrato e, claro, a princípio, nós todos contamos com ele.
né? Mas não me aprofundo porque não participei do problema e não posso, não tendo participado, me colocar de um lado ou de outro. Ele é um atleta como qualquer outro do Flamengo, né? Um jogador de nível de seleção, de muitos anos de Europa. E isso aí na frente, que nós vamos ver exatamente aquilo que, como é que vai transcorrer. Eu espero que possa transcorrer da melhor maneira possível. Para fechar aqui, boa tarde a todos. O Flamengo tem uma contratação anunciada, né? O Rodrigo Caio, zagueiro. E eu queria te perguntar, você tinha um modelo de jogo do Fluminense, você até comentou agora há pouco, é uma equipe montada que você pega no Flamengo. Que tipo de, claro que esse é o primeiro dia aqui em loco, né? Mas que tipo de, você falou que algumas coisas você deu a entender que é mais invisíveis, mas que tipo de modelo de jogo você pensa no teu Flamengo? E se o Rodrigo Caio é uma alternativa até, você já jogou com 3 zagueiros em alguns momentos da sua carreira, o que você pensa sobre o aproveitamento do Rodrigo Caio e sobre esse jogador? O Rodrigo é bom jogador, né? Jogador de seleção, não teve um ano bom por contusões. Essa última aí se especulou muita coisa. Isso a gente precisa aprender um pouquinho, né? A gente especula antes de saber a realidade dos fatos. Não houve problema nenhum médico agora com o Barcelona. A opção do treinador foi por um outro jogador. Então é um jogador que vem de um clube também pesado, né? Com camisa, e ele já vestiu a camisa amarelinha. Será de uma grande valia para nós. Não tenho a menor dúvida disso. Agora, se vai jogar, não vai jogar, show de história. Eu sei que ele está vindo, é muito motivado. Isso é muito legal, porque aqui não dá para tu pegar, querer jogador só com fome, não, entendeu? Tu tem que pegar jogador que tem a qualidade, mas sabe escolher, distinguir bem o estrogonofe do feijão com arroz, sabe? Você está vendo aí, ó, como é que a diferença que é? Eu nunca falei tanto para a imprensa. Porra, tá vendo? Isso é responsabilidade, cara. Eu estou falando para milhões de flamenguistas. Então, aí começa as coisas a surgirem, que a gente tem que entender o que é isso. Né? Às vezes está muito mais aqui na cabeça, né? No sentimento, do que qualquer outra coisa. O modelo de jogo, Você quer que eu fale da maneira moderna ou da minha maneira? Não, porque na minha maneira é 4-3-3. Na maneira atual é 4-1-4-1. A merda dá igual. Não, porque são 10 jogadores de linha com goleiro 11. Pô. Então, porque agora se muda, tem que falar em transição. Se não falar em transição, tu não pode falar, pô, meu time é muito rápido na saída. Mas você está vendo que é assim, e meu time com um montão de garoto, eu jogava com o Ayrton Silva de um lado, o Dourado e o Richard. E é assim que eu vou jogar aqui, cara. Com 3 atacantes. Não tem a mínima... Eu vou tentar de tudo. Até em relação a um outro jogador, eu vou tentar ver se consegue fazer uma função um pouquinho diferente. Né? Claro que não é assim, eu vou fazer. Eu tenho que ter as peças para fazer. Mas a minha ideia é essa. Esse é meu modelo de jogo, e sempre foi. Se você vê no Mundial contra o Barcelona, foi com Pato, Fernandão e Arlen de atacante. 3 atacantes. Quando as apostas eram 99-1. E nós levamos. É isso. Obrigado, senhores. Cara, você pergunta porra nenhuma a ele, não? Não, hoje não. Não, hoje não. Já falou? Não, só fiquei do teu lado, seu ouvindo só. Entrevista coletiva do treinador Abel Braga, apresentado no Flamengo, chegando com grande entusiasmo. É o que me parece. Olá, Abel, feliz 2019.